a Ana Marcelac, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Ricardo Wagner Silveira, da Federal de Uberlândia, e o Pedro Pacheco, da URI. A gente ficou de se enviar cada uma vinheta sobre acompanhamento terapêutico, e a ideia então é que seja uma conversa bem tranquila, né, que cada um possa trazer aí o que pensou a partir das vinhetas. E a questão da família no acompanhamento terapêutico é algo que está sempre presente, né? A gente supõe que a família e os serviços devam cuidar dos usuários e das usuárias, mas o que a gente vê é que eles também acabam muitas vezes adoecendo essas pessoas, seja através de violências concretas, né, que às vezes a gente vai ver na família questões de violência física, quanto em questões mais subjetivas, né, que a gente chamou aqui de microfascismo. Então eu vou passar a palavra para o Ricardo e assim, daí começa e a gente dá seguimento. Boa tarde. Antes de mais nada, eu agradecer o convite, o evento. Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer particularmente a Alice e a Vera. Prazer estar aqui nessa vez com vocês. Bom, vou contar um caso, certo? Thaís é uma moça de 20 e poucos anos, grávida de 6 meses, usuária de crack, e foi uma das primeiras pacientes em alta acompanhada pelas APs que atuam na enfermaria psiquiátrica de um hospital universitário de uma cidade de médio porte, de Minas Gerais. Essa é uma prática que nós estamos iniciando faz uns 8 meses, que é de fazer o AT dentro da enfermaria, né? Os pacientes internados em crise. O primeiro contato das ATs, Cláudia e Lúcia, com a acompanhada, aconteceu numa internação em enfermaria. Ela foi indicada pela equipe que estava preocupada com a sua resistência, a continuidade do tratamento pós-álcool, o seu comportamento de abuso de crack, cenas de uso com grande vulnerabilidade para si e o seu bebê. Além disso, Thaisa, sua mãe e a equipe de enfermaria denunciavam alto risco de recaída, preferindo chamar de recursividade, um termo de Hanemann, após a aula. Recursividade sugere que passemos a usar esse termo, não recaída, é um termo da teoria da complexidade, que nos fala de um movimento constante em todos os sistemas vivos. A tendência de fazer experiências semelhantes para aprofundar uma aprendizagem. Diante disso, ficou definido que os ATs tentariam vínculo com a acompanhada e sua mãe durante a internação e em seguida fariam a alta acompanhada de Thaisa. No momento da aula, diferente do combinado, a equipe não contatou as ATs. Poucos dias depois, elas perceberam a ausência da paciente na enfermaria. Em seguida, Maria, mãe de Thaisa, entra em contato com elas para informar que a filha voltara para as ruas poucos dias após a aula. Nossos objetivos nesse caso iam desde a tentativa de trabalhar a resistência de Thaisa, a adesão ao CAPS, passando pelo apoio à família, no caso da recursividade e fuga da acompanhada, na tentativa de evitar a porta giratória. Em parceria com o consultório na rua e com o CAPS AD, as APs fizeram busca ativa para tentar localizar Thaisa. Não conseguiram encontrá-la, mas tiveram notícias dela nos territórios onde ela costumava circular. Por fim, contataram Maria para informar sobre a busca ativa e tentar acalmá-la na medida do possível. 2 dias depois, Maria ligou para as ATs dizendo que Thaisa estava em casa. Lá foram as ATs. Na casa moram Maria, sua mãe, Dona Clara, Thaisa e 4 crianças, sobrinhos da acompanhada. Quando chegaram à casa, foram bem recebidos por Maria e logo as levou ao quarto de Thaisa, que estava deitada, parecia irritada o paciente com a presença das ATs. As ATs não pressionaram a acompanhada conversa, mas Lúcia enfatizou que estava à sua disposição para ir com ela ao CAPS e à consulta de pré-natal. As ATs deixaram Thaisa sozinha e foram ao albergue da casa acolher o restante da família. Maria estava apreensiva com o risco de fuga da filha e mantinha o portão da frente da casa trancado.
vai dizer que o portão tem cerca elétrica. A avó de Thaisa permanecia calada, os sobrinhos agitados. Thaisa chega dizendo que ia sair. Sua mãe não deixa. Ela se atraca. As crianças ficam em volta das duas, gritando e pedindo para Thaisa não bater na mãe. A até Cláudia consegue afastar 3 das crianças, mas a mais velha continua a gritar desesperadamente e tenta enfrentar a tia. Thaisa vai para o portão, tenta escalá-la, Maria segura nas pernas dela, ela pisa nos braços e mãos da mãe, que tenta se levantar, continua segurando a filha, que esmurra fortemente as suas costas. Cláudia liga para o corpo de bombeiros, Lúcia, a outra AT, está paralisada, consegue apenas ficar com as crianças, o pânico se instala até que a avó fala alto com Thaisa e pede para que ela se acalme. Surpreendentemente, ela desiste da fuga e volta para o quarto. Quando a equipe do corpo de bombeiros chegou, as ATs colocaram eles a quarto e correram, e em seguida abordam Thaisa, que não resiste, mas não quer ser acompanhada na ambulância por Lúcia. Disse que ela era chata. Cláudia se dispõe a ir com ela, que aceita. Maria, a mãe, vai com Lúcia para a unidade de atendimento integrado, onde Thaisa será atendida por um psiquiatra e avaliada a sua indicação para nova internação. Na ambulância, Thaisa se irrita com Cláudia, ameaça agredi-la, mas se acalma e acaricia a barriga, tal como fazia durante a sua internação anterior. Enquanto Maria e Lúcia informavam os dados do caso para a realização da triagem, Cláudia fica ao lado de Thaisa na sala de espera e ela novamente fica agitada com a AT, fica agressiva com a AT. Ela foi acompanhada pela AT durante a consulta, a mãe e a outra AT ficaram na sala de espera, Thaisa fica no corredor aguardando Marta para ser medicada, sempre acompanhada por Cláudia, agita novamente, ameaça bater na AT, queria fumar de qualquer modo, tenta fugir pelo corredor e as ATs a impedem, fechando a porta de saída. Thaisa então dá um murro na porta de vidro e se corta. Maria tentou intervir, mas Thaisa ficou mais agressiva quando a mãe se aproximou. Então as ATs e a médica conseguiram levá-la para uma maca e ela foi medicada. Passou a noite no serviço sedada, aguardando vaga na enfermaria. A mãe ficou como acompanhante durante a noite e as ATs foram para casa em frangalhos. No dia seguinte, o médico assumiu a rotina, avaliou que Thaisa estava bem e deu alta para ela, apesar do apelo da mãe para que ele não fizesse. Thaisa volta para a rua. Indignadas, tal como a mãe, as ATs novamente voltam a fazer buscativa sem sucesso. Para piorar a situação, estranhamente a mãe de Thaisa deixa de colaborar e passa a evitar contato com as ATs. A impressão que as ATs tinham era de que o vínculo com Maria tinha se solidificado por conta da continência e proteção dadas por elas durante a crise de sua filha. Mas algo aconteceu que resultou nessa esquiva de contato. Uma de nossas conjecturas é que a vergonha de Maria pode ter motivado a tal reação. Afinal, a intimidade da família foi exposta de forma escancarada. Numa cena de agressão física e de desespero generalizado. Outra hipótese que cogitamos é de que a mãe, que há muito tempo cuida sozinha da própria mãe, de 4 netos abandonados pela filha mais velha, também usuária de drogas, e agora tem sua outra filha grávida com problema com drogas, se viu pela primeira vez sendo ajudada e cuidada por essas ATs desconhecidas e desconfiou. Nessa solidão quase heróica, essa mãe estranhou. Pode ter pensado, o que elas querem comigo? E com a minha filha? Será que elas são confiáveis? Da parte das ATs, além das afetações da crise no corpo e no pensamento de cada uma, reverbera também a angústia e a preocupação de estarem sendo vistas por Thaisa como as que conduziram a internação à força. De nossa parte, pensamos no que disse Sennett a respeito da pobreza relacional dos dias em que vivemos, marcados pelo egoísmo e pela solidão. A família faz proliferar a ideia de que é somente em seu seio que as relações são confiáveis. E parece ser assim que a vida privada se infla e a vida pública mingua,
e é reduzida à violência urbana, e os espaços de convivência social vão se tornando apenas lugares de passagem, enquanto que os bares, os condomínios, os consultórios e clínicas vão se abarrotando de pessoas do mesmo sangue, das mesmas falas, das mesmas técnicas, das mesmas verdades. Capturado pelo familiarismo, modelo hegemônico e idealizado das relações humanas na contemporaneidade, não nos damos conta desse nosso movimento suicidário, pois as famílias, em suas casas, pobres ou ricas, escolas, empresas, clínicas e todos os espaços privados estão cada vez mais saturados, sufocados, e é preciso que janelas se abram para ver o que há lá fora, que estrangeiros, como os ATs, possam adentrar nesses claustros, que a hospitalidade incondicional ao estrangeiro resista a essa tirania da intimidade, que o milagre dos reunidos nas praças, nas ruas, para desejar algo, possa de novo acontecer, sempre que possível e necessário. Boa tarde. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite, né, do AT na Rede, da Analice, da Vera, e a oportunidade da gente estar aqui nesse espaço hoje, trocando, conversando com pessoas tão queridas, né, que a gente já vem produzindo, né, algumas coisas sobre o AT, mas também eu acho que estar aqui em Porto Alegre para mim me remete assim muito do meu envolvimento com o AT, que também é de longa data, né, e do quanto é importante a gente ter pessoas tão dedicadas, tão sensíveis na formação da gente, né? Então acho que aqui também é um espaço de formação, né? E eu me dei conta disso assim também, né? Das pessoas que também fizeram parte da minha formação, né? E que fazem parte desse evento, da gente reconhecer e valorizar a importância, né, desses espaços, e vamos pensar assim do quanto o AT também é algo na formação que faz a diferença, né, da gente poder pensar dessa clínica que não tem protocolo, né? Então acho que isso assim hoje, né, me veio muito assim nesse evento, né, porque bom, a gente está tentando transmitir como que foi possível fazer a cada caso, né? Então, frente a essa temática, né, da nossa mesa, que é moral, familiar e microfascismos, a gente ficou pensando que caso poder trazer, que vinheta, né? A proposta era que cada grupo pudesse trazer uma vinheta clínica para compartilhar e que fizesse reverberar um pouco essa temática da mesa. E a gente começou a se dar conta no nosso grupo lá da UFSC que a gente vê muito, principalmente nas situações onde envolve diagnóstico de psicose, situações de abandono, né? Situações de muitas vezes, de uma moral familiar que não considera esse sujeito em sofrimento, ou que inclusive agrava o sofrimento justamente por um certo descompromisso com a singularidade desse sujeito, né? E aí nos veio um caso que a gente acompanha, que teve uma reviravolta assim agora nesse último ano, que parece bem exemplar, né, desses percalços, digamos, que se dão na relação com a família
e que se esbarram na relação com o AT e com os serviços, né, de como a gente lida com isso. Então eu vou trazer, eu pensei em trazer talvez por cenas, né, para não fazer uma referência a todo o caso, eu vou trazer algumas cenas. Então a primeira cena, a gente vai falar do caso da Ariel, um nome fictício, né? A primeira cena, a gente traz uma cena da AT, a Júlia, chegando na casa da Ariel, primeira vez que ela vai à casa da menina, que vive uma situação familiar um tanto complexa, na medida em que ela tem um filho do padrasto. Né? E a partir do momento em que ela tem o filho do padrasto, ela se torna a esposa, então, oficial do padrasto. E esse momento é onde ela tem a gravidez e que ela entra em surto. E, digamos, isso que faz uma demanda para que ela vá ser acompanhada pelo AT. Então, num dos surtos, ela entende que está sendo perseguida por uma cobra e ela está em casa com a mãe. A mãe desconsidera, né, essa produção delirante como algo que é delírio, que não, né, não dá nenhum ouvido a isso que ela traz, e ela se joga da janela e quebra uma perna. Então, quando ela é encaminhada para nós, ela vem já com essa perna quebrada, justamente porque ela, né, vive essa situação familiar muito difícil e ainda tem toda a questão do deslocamento. Então, na primeira vez que a AT vai à casa dela, ela está com a possibilidade de ir com a AT na unidade básica de saúde fazer um curativo para a perna. Elas saem de casa, as pessoas da família não ficam mais em casa, né? Elas vão até a UBS, a UBS está fechada, e quando elas voltam, a casa não tem mais ninguém em casa, elas não têm como voltar para casa. A AT insiste, né, que elas esperem no ponto do ônibus, porque não tinham onde esperar, e ela, num desespero para ir em busca dessa família, tomando aquela cena como talvez uma repetição de um abandono, né, insiste para que elas fossem no trabalho da mãe. Bom, isso, para quem conhece Florianópolis, sabe que esses deslocamentos não são coisas simples, né? Então, isso demorou algumas horas, então, para elas irem até o UBS, ela de muleta, né? Voltam em casa, não tem ninguém, pegam então o ônibus, vão até a casa, até o trabalho da mãe, e a mãe tinha acabado de sair do trabalho. Elas fazem todo o percurso de novo. Quando chegam em casa, a família sequer surpreendida pelo tempo que elas estiveram fora, né? Então essa é uma primeira cena que toca nessa questão, né, de um certo, acho que pela própria configuração, mas também é uma cena que toca nessa dimensão de um abandono e também da gente poder pensar do AT como esse que possibilita esse acompanhar, né? Como esse que sustenta uma presença, né? Nisso que parece que é uma rede tão frágil que corre o risco de que esse sujeito se perca, né, nesse espaço. Uma segunda cena, a gente poderia pensar, né, justamente na própria questão que convoca a Ariel, então, né, frente a essa cena familiar, de que ela fala até de que ela é uma sereia, né? Ela por vezes entende que ela é uma sereia, né? E que porque ela seduz os homens, né? Então aí também tem algo para que a gente possa pensar um pouco o quanto essa produção delirante
também se envolve, né, com essa relação familiar na qual ela se insere, mas então a partir daí tenta articular algo de singular para dar conta disso. Uma outra cena que nós poderíamos trazer é quando ela, então, nesse semestre, então, se vincula ao CAPS, faz amizades, consegue frequentar o CAPS e então passa a se envolver com colegas, com outros usuários ali dos grupos e dos quais ela tem uma relação mais próxima, e então ela passa a não querer mais a AT, né? O que é interessante a gente pensar é o quanto o fato de que ela estar frequentando o CAPS, por vezes pode parecer como, então isso está ótimo, né? Ela alcançou isso que é a demanda. E aí entra algo interessante para a gente pensar dessa função do AT, que está tanto entre o que é demandado pelos serviços e o que a gente pode construir como uma demanda do sujeito, né? E aí eu acho que entra algo que se atravessa até da outra mesa, da gente poder pensar esse lugar dos projetos, né, que são projetos em geral vinculados à universidade, que acabam sendo um outro serviço, né, e o quanto isso potencializa também as possibilidades do próprio AT, né, onde o AT fica como aquele ramo, né, da rede que auxilia nessa articulação da rede. Então, acho que esse é um ponto interessante, justamente da gente poder pensar o quanto, às vezes, se o usuário está frequentando o CAPS, parece que isso por si só já seria suficiente, né? E o quanto isso nos alerta, né, nesse caso em especial, de que agora, né, que essa usuária, a Ariel, não quer mais a sua AT, né, também entra uma perspectiva de algo, vamos pensar assim, também da ordem da repetição desse abandono, né, e também dela ficar nessa posição de não querer mais a AT, né, e que tem nos trazido questões assim, de que se justamente a gente simplesmente entende, ok, ela frequenta o CAPS, mas que tipo de uso ela vem fazendo do CAPS, né? Onde o que a gente vem percebendo é que ela também está se colocando em risco e numa posição familiar de descaso com o que vem acontecendo dentro do CAPS. Porque, então, nesse momento, ela vem se envolvendo sexualmente com muitos colegas do CAPS, né? No ambiente do CAPS, e o quanto a gente teria que pensar que, bom, claro, para o AT não reproduzir uma dimensão de uma moral, né, daquele que vai controlar ou que vai cuidar, então, né, do que ela faz dentro do CAPS, mas poder ter uma escuta sensível de perceber que movimento é esse que ela vem fazendo, né, que pedido é esse, né, que também está, de certa forma, nas entrelinhas dessa situação, né? Que não é porque ela tem um relacionamento, inclusive muito ativo, né, dentro do serviço, que a gente poderia considerar que ela está numa situação melhor, né? Então, a gente ficou pensando nessas cenas, né? Não nem posso dizer que é só uma vinheta, né? São vários fragmentos de um caso, mas para a gente colocar em questão isso, assim, né? O quanto o AT tem uma função fundamental, né, de poder perceber esses movimentos singulares, né, e justamente da gente poder pensar, não entrar numa perspectiva de uma visão muito superficial, né, mas para que a gente possa justamente ter uma escuta atenta e singular aos movimentos do sujeito e que demandas estão aí que não são tão claras, né? Mas que
que caberia a nós, então, retomar isso e poder pensar em outras estratégias, né? Nesse caso em especial, como tem essa questão da sexualidade muito, digamos, destacada, né? A AT, que num primeiro momento possibilitou uma identificação super forte com ela, porque a AT é uma menina, quase um pouco, talvez, da idade, né, da Ariel, onde ela, inclusive, possibilitou que elas pudessem falar de beleza, de como é ser mulher. Nesse momento, agora, entra numa relação de rivalidade, né, onde é melhor que a AT não fique, porque afinal a AT também convoca, né, os olhares, né? Então, são questões que a gente pensou, assim, a gente trouxe uma situação bem aberta, justamente porque é um caso que está muito vivo, né, e que a gente, enquanto grupo, vem se ocupando disso, e me parece que é muito emblemático para a gente poder pensar nessas nuances da relação familiar, né? Onde, acho que quando o Ricardo traz uma situação de drogadição, parece que o objeto está muito identificado, né? E aí todo um regramento sociocultural entra, né, numa normativa, um regramento familiar, onde isso pode, isso não pode, aqui está um risco. E outras situações onde a gente vê que há um descaso, quase um abandono, né, desses sujeitos, né, onde essa família agora se reconfigurou novamente, onde o padrasto voltou a ser o marido da mãe, e isso ficou muito tranquilo, porque essa menina agora frequenta um serviço de saúde e passa os dias lá, e isso acalma, tranquiliza a família. Né? Mas será que é isso que a gente está buscando, né? Então, as nossas questões são mais para que a gente possa pensar juntos, né? E pensar, bom, como que a gente lida, então, com essa família, como que a gente devolve algumas coisas, como que a gente convoca, né? Para que essa rede também não fique só a rede dos serviços, né, mas que a gente justamente possa integrar a família como parte da rede. Não sei se, acho que era isso, assim, para despertar a conversa, né, e aí a gente segue depois no debate, podendo reverberar um pouco dessas cenas. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, agradeço muito o convite da Ana Alice e da Vera. Né? É realmente um grande prazer estar aqui novamente porque o nosso encontro de 2015 ele foi extremamente potente, ele suscitou enormes mudanças, né, e reflexões na universidade, né, lá no serviço de saúde, né, e eu acredito que hoje passamos por um momento, né, bem interessante em termos de discussão, né, de uma prática de AT em saúde mental no interior, numa cidade pequena do Rio Grande do Sul, que é onde eu trabalho, né, que é bem diferenciada com relação às práticas tradicionais, geralmente que ocorrem muito nesses espaços, né, mais longe, mais distantes, muitas vezes, dos grandes centros. Então, eu agradeço realmente o convite e acho que a gente pode trazer para vocês, primeiramente, uma reflexão, uma frase, né, que chamou a atenção agora da gente, da equipe que trabalha ali, né, na universidade. Eu falo com relação a eu e mais 3 professores que estamos diretamente vinculados a essas práticas, né, do projeto de extensão AT na rede comunitária de Santiago, né, mais alguns alunos também. Então, nós nos deparamos, né, há umas 3 semanas atrás com uma frase, nós estávamos numa reunião de equipe com o CAPS, que era uma frase que foi produzida por um usuário dentro de um grupo que é feito dentro do CAPS, que o usuário falou a seguinte frase: o CAPS vai acabar. Ele falou exatamente isso, né, num grupo, que é um grupo chamado Grupo de Cidadania e Empoderamento, né, é um grupo que discute, né, todas as questões de direito que envolvem as questões dos usuários, de saúde mental e tudo mais.
Então, essa frase, né, me chamou muita atenção, porque na hora que ela foi dita numa reunião de equipe pela psicóloga do serviço que estava coordenando esse grupo, né, a intervenção logo depois foi tentar dizer que não, que isso não aconteceria, que o CAPS não acabaria, né? Só que na hora me veio o momento político atual que estamos vivendo, né, e o quanto que se um usuário, né, fala sobre isso, fala essa frase, nós eu acho que temos que talvez nos preocupar muito com isso, né? Aí eu acho que a gente tem que realmente ficar com muito medo, né? Porque está chegando ali, ele está querendo discutir isso, e isso, né, parece que é uma antecipação de algo, né, que está colocado em ameaça, sim, né, no momento. Então é uma questão muito importante para a gente pensar, né, o lugar da instituição, o lugar do CAPS e como lidar com esse tipo de frase proferida dessa forma tão automática, assim. Não é só, eu acho, que dizer que não vai acontecer, né, mas é colocar isso em questão. Bem, eu vou apresentar o caso, a vinheta que nosso grupo preparou, né, para o evento de hoje, né, que é uma vinheta chamada Flores. Tá? Então, eu vou ler para vocês aqui, gente, o que a gente preparou, né? Desculpa se ficar um pouquinho extenso, mas eu acho que é importante, assim, para situar o caso, para a gente poder pensar algumas questões. Ok? Então, Flores, que é apresentada nesse relato de experiência, é atendida há 15 anos pela rede de saúde mental do município de Santiago. Ela iniciou seus atendimentos no CAPS 1, nossa casa, no ano de 2003, aos 28 anos de idade. Em 2013, a partir da demanda de Flores por atendimentos psicológicos mais ampliados, seus atendimentos passam a acontecer na modalidade de AT, sendo acompanhada por 2 anos e meio pelo estagiário João. Tal como em outras universidades, né, o projeto de extensão está diretamente relacionado às práticas de estágio, né, dos cursos, principalmente de psicologia, né. Infelizmente a gente não conseguiu ainda abrir mais para outros cursos. A enfermagem também participa muitas vezes de uma forma mais indireta, mas geralmente a graduação é em psicologia. Posteriormente, ocorreu a passagem do caso para a estagiária Priscila, que acompanha por cerca de 1 ano e meio e atualmente passou a ser acompanhada pelo estagiário Christian. Essas práticas se deram a partir de estágios clínicos institucionais do curso de psicologia da URI, Campus Santiago, sobre a orientação minha, né, desse caso especificamente. A partir dessas práticas, pôde-se conhecer aspectos importantes da história de Flores, bem como parte do seu processo e modo de subjetivação, dinâmica familiar, institucional e social, bem como a forma como se relaciona com o outro e com o mundo à sua volta. Flores é mãe de 4 filhos, dentre eles 3 meninos e uma menina, filhos do seu primeiro e único companheiro, pelo qual ela sofreu traições, situações de violência e abandono. Atualmente ela vive apenas com um dos filhos, sendo que este não a reconhece como referência materna muito confiável. Devido à instabilidade emocional de Flores, seu lugar de mãe se mostra muito confuso e solto para ela mesma. Mesmo que Flores oscile muito nas suas formas de ser, esse lugar de mãe oscila entre querer ser uma mãe melhor e não querer ser mãe. Ambivalência é essa que sempre lhe causou enorme sofrimento, devido ao sentimento de profundo desamparo por não saber que lugar é esse. Os outros 3 filhos ela perdeu a guarda por conta de sua condição psíquica, do contexto familiar desfavorável e de cuidados maternos considerados pelas instâncias de controle e vigilância como indevidos. A menina foi retirada quando tinha apenas 9 meses de idade, o que ainda lhe traz grande sofrimento. Além do filho, Flores também mora com sua mãe e o ex-cunhado desta. Ao acessarmos sua história pregressa, nos deparamos com relatos de que Flores, aos 15 anos de idade, começou a ter convulsões e a apresentar comportamento agressivo, sendo que tais fatos apresentaram-se posteriormente à separação de seus pais. Sua mãe teve mais 7 filhos além de Flores, sendo no total 2 homens e 6 mulheres, porém 2 delas faleceram de pneumonia e outra faleceu em um acidente automobilístico quando Flores tinha apenas 13 anos de idade, o que até hoje também a comove.
A usuária também perdeu o pai quando ainda era muito jovem, e o seu relacionamento com os posteriores companheiros da mãe quase sempre é lembrado com um discurso repleto de situações violentas por parte desses para com ela. Trabalhou como doméstico em casas de família e em casas de prostituição, onde também chegou a prostituir-se e onde supostamente conheceu o seu antigo companheiro. Atualmente, recebe o benefício de prestação continuada. Flores relata que sofreu ao menos 3 situações de abuso sexual, sendo que uma delas foi quando conheceu o seu companheiro e outra perpetrada pelo companheiro de sua irmã mais próxima, pelo qual também sofreu situações de violência. Ao longo de sua vida, Flores sofreu diversas internações em hospitais psiquiátricos, recebendo o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. E apesar de por vezes apresentar discursos paranoides, Flores tem modos de funcionamento que nos parecem muito mais voltados a uma histeria grave, o que a coloca na busca constante por atenção e olhar do outro, bem como sentimentos de vazio intenso relacionado à instabilidade desejante e à impossibilidade de dar sentido à experiência cotidiana de vida. Por outro lado, talvez tenhamos aqui um movimento que segue em deriva, na criação de novos mapas afetivos a partir de um movimento potente, desloca-se ao encontro do desejo. O lugar que Flores ocupa em suas relações com os outros, sejam essas familiares ou com profissionais da rede, é um tanto confuso, pois ora Flores odeia e os xinga, ora ela demanda por uma atenção maciça de forma encenada e mostrando, escancarando o próprio corpo nu e cru, sem vestes e fronteiras, o que diz respeito também ao lugar em que ela se coloca e coloca as pessoas com quem se relaciona, que muitas vezes é um lugar de descrédito e desvalorização, bem como também de muita estima e vinculação. Aqui temos uma cena pela crueza e violência de um corpo nu, arranha o discurso moral. A nudez e a contrariedade de suas ações parecem deflagrar a dificuldade de um conversar resultante da lógica institucional e ao modo pelo qual Flor se relaciona no território. Teve, parece aqui, bem seguidas cenas, assim, né? Quando essa usuária está mais organizada no serviço, ela levanta a roupa e expõe o seu corpo, né? Expõe totalmente o seu corpo nu, né, para as pessoas, né? Chocando de alguma forma, né, as pessoas que estão ao seu redor. Dessa forma, a transferência que ocorre com os profissionais de referência, especialmente os homens, é de característica erótica, trazendo consigo de forma muito presente questões de genitalidade e sexualidade, tornando-se confusa a figura desses que, por vezes, são colocados no lugar de namorado, outros de amigo, outros de terapeuta. Vale ressaltar também o difícil trabalho do AT para tentar receber toda essa demanda de cuidado e traduzi-lo com o intuito de diluir a atenção da imagem que as referências masculinas marcaram ao longo da vida do usuário. Também usar a energia dada e direcionada ao AT para tentar produzir mais autonomia e possibilidade de ressignificação de suas experiências. O papel da instituição nesses movimentos também é muito importante, sendo que, diferentemente do que é esperado, muitas vezes não consegue oferecer intervenções na perspectiva do acolher e cuidar, mas sim tem o intuito de sustentar o sintoma institucional de desagregação e impotência perante situações limites e passíveis de mudança institucional significativa. Porém, quando houve a troca de AT para uma pessoa do sexo feminino, apesar de inicialmente ter sido bem acolhida pela usuária, logo essa figura veio a tornar-se insuportável para a mesma. Aqui, mais um porém. Nós, em um momento, né, depois de 2 anos e meio, ela sendo atendida, né, por um AT homem, né, com uma demanda explícita, né, de uma relação, né, conjugal, uma relação mais íntima, né, e ele tentando de todas as formas trabalhar e tentando ressignificar esse lugar, né, se até em discussão com a própria equipe do CAPS, né, se sugeriu a possibilidade de passar por uma AT mulher, para ver como é que ela lidaria com essa situação, né? Para ver como estaria colocado essa situação, né, de um certo limite imaginário, né, por uma demanda que era uma demanda, né, bastante voltada para a figura masculina, né?
não só pelo quadro, né, apresentado e a sua forma intensa de se vincular eroticamente com figuras masculinas, mas também pelo limite imposto aos ímpetos genitalizados que a figura feminina representava para ela, o que por vezes dificultava a relação, a vinculação com a usuária, né? Por outro lado, a figura feminina do AT era uma referência de grande estima, que facilitava trabalhar questões mais pontuais, como sua feminilidade, sexualidade, o cuidado de si, autonomia e posição enquanto sujeito. Sujeito mãe, filha, mulher, etc. Percebe-se que essa questão do funcionamento paranoico histérico quanto às posições do sujeito não está somente em Flores, mas também estão nas relações sociais, na instituição, na rede e em sua família, cujos membros não denotam dificuldades em ocupar lugares de uma forma clara. Denotam dificuldades em ocupar lugares de forma clara, o que vem a dificultar questionar a amarração do laço social. As queixas relacionadas a dores no corpo são recorrentes em Flores e geralmente estão acompanhadas de discursos de uma indisposição para viver, o que lhe causa uma irritabilidade e a leva à automedicação, consumindo uma grande diversidade de medicamentos analgésicos. O corpo de Flores, a relação dela com o mesmo, traz a somatização e o discurso queixoso permanente como via de assistência e cuidado. Além do mais, a possibilidade e ameaça de suicídio não só é usada para se obter a atenção que deseja, mas também para acabar com o sofrimento que sente em períodos que o real se apresenta como insuportável. É comum também, né, Flores, quando está num estado mais desorganizado dentro do CAPS, né, sair correndo, ir para frente do CAPS, onde passa uma avenida com um certo movimento de carros, se deitar no chão, né, e aí toda a equipe sai atrás dela, né, tentando evitar que ela fosse atropelada, né, e aí pegam ela e arrastam ela de volta para o serviço, inclusive muitas vezes até, né, gradeando o serviço depois, né, para que ela não possa fazer mais isso. Né. Então é comum também esse tipo de intervenção, principalmente da equipe do CAPS, né, nessas situações. A busca constante pelo olhar do grande outro nas andanças de Flores diz muito de suas relações familiares e o lugar que a mesma ocupa nas mesmas, uma vez que se percebe que dentro da casa a comunicação entre os familiares é bem confusa, bem como uma troca de olhares é mínima. Há uma comunicação bem peculiar entre a mãe e a usuária, que nos faz pensar em uma psicose que transita no ambiente familiar, pois tanto a mãe quanto o filho de Flores parece não só não olhar para Flores, mas também não se comunicar entre si, o que caracteriza o rompimento do laço familiar e uma ausência de cuidado muito grande com Flores, que ocupa um lugar no vazio e que busca a falta desses olhares na figura do AT, que ocupa diversas posições na transferência. Partindo então de sua constituição subjetiva, percebemos que Flores utiliza a rede de saúde mental como a sua referência de cuidado, buscando a partir de uma posição eminentemente, muitas vezes, né, histérica, trazer o olhar da rede para si, demandando constante atenção. Atenção essa que por vezes coloca em evidência o cuidado, o conceito de cuidado e a forma como a própria rede trabalha e concebe as práticas de saúde mental, fazendo então dos atendimentos de Flores um dispositivo de análise funcional muito potente e consegue gerar tensão no serviço em que ela circula, justamente por esses se depararem com a insustentabilidade de seus próprios lugares. Flores então denota situar-se no entre lugares, pois, buscando lugar ao sol, demanda ao grande outro que lhe dê sentidos de existência que não encontra nessa constante busca pelo olhar que dê sentido dado pelo grande outro. Nesse sentido, Flores expõe para todos nós o desamparo de nossa existência ao escancarar o modo de ser destoante e desterritorializante dos modos de existência meramente imagéticos, despolitizantes e alienantes sobretados cada vez mais por sistemas individuais e neoliberais modernos. Bem, esse é o caso, né, que nós trouxemos aqui, tá? E vocês se identificam nesse discurso que eu li aqui, nesse texto que eu li, né, pelo menos um microfascismo, não? Quando eu estava lendo aqui, eu fiquei, né, relendo, porque a gente reescreveu ele semana passada e tal,
principalmente os estagiários que acompanham o Flor escreveram na revista. E aí eu vendendo agora, eu fiz uma análise de implicação e eu fiquei muito incomodado, sinceramente, com o discurso, o termo histérico que existe aqui dentro. Né? E eu acho que esse é o ponto principal do nosso trabalho. Né? Quando a gente percebe, né? E mesmo depois de tantos anos de prática, a gente está ainda colado a determinadas categorias, né? Que de alguma maneira colocam o sujeito em determinado lugar, né? E passa por cima do sujeito. Então acho que a questão da reforma psiquiátrica passa por isso. A gente ficar constantemente pensando e redefinindo, né? Como a gente lida com os diagnósticos, com os conceitos, com as categorias que são disponibilizadas para nós e que de alguma forma, né, quando a gente se depara com casos tão complexos, né, tal como os casos também, né, que o Ricardo e a Ana trouxeram aqui, o quanto que a gente não fica altamente tentados, né, ao utilizar essas categorias para tentar dar sentido a algo que não tem sentido. Né? Então acho que esse é um ponto importante a gente poder discutir, né, e compartilhar isso com vocês e escutá-los, né, a partir de agora. Muito obrigado. Então a ideia é poder abrir para o diálogo. Eu só queria poder trazer uma contribuição que, ouvindo vocês três, eu fiquei pensando, porque eu tenho pensado muito na pesquisa do doutorado sobre a relação que tem a garantia dos direitos, né, mais específico, os direitos sociais, educação, saúde, transporte, lazer, na vida dos usuários e usuárias em termos de saúde mental, né? E me chama a atenção, no primeiro caso, que se monta uma cena de violência, né? E me veio na cabeça, ontem eu estava em casa e eu moro do lado de um prédio que ele é muito precário e já estou morando lá há 2 anos e sempre que eu passo na frente desse prédio eu penso assim, como é que conseguem viver, tipo, lá dentro, assim, né? Porque me causa uma angústia, assim, mas o que eu estou querendo dizer é que nos dias de muito calor, tipo, já é previsível que as pessoas vão começar a brigar. Então eu fiquei pensando nisso, assim, que causa cenas de violência, que no caso o direito à moradia, né, da pessoa não ter uma qualidade de moradia minimamente digna, né, a gente possa dizer, e o quanto a falta de direitos acaba também produzindo adoecimento nas pessoas, né? E daí me chama a atenção no caso da Ana, que ela fala sobre essa locomoção do usuário até o serviço, né, de muleta, que ele tem que andar mais de 1 hora. A questão então do acesso ao transporte, né, se essa pessoa tem, por exemplo, assim, a passagem gratuita cortada, a gente já tem numa dessas mais um fator de adoecimento, né, que pode estar predispondo adoecer mais, enfim, e que isso, muitas vezes, esse discurso psicológico não é algo interior, né, a pessoa tem algo desequilibrado dentro dela e a gente não presta atenção nessas outras questões que são também sociais e que às vezes para nós que temos nossos direitos garantidos também porque a gente compra eles, né, a gente paga para ter acesso à educação, enfim, moradia, muitas outras coisas que algumas pessoas não têm. E daí me chama, no caso do Pedro, também a atenção para essa fala dele, né? O grupo vai acabar e o quanto aí a gente tem também um cidadão que não tem muita noção de que o serviço e o grupo faz parte do que ele próprio é capaz de constituir, né? Pela participação enquanto usuário, ele poderia estar nos conselhos, construindo esse serviço. Então a gente vê um discurso que mostra quanto as pessoas muitas vezes não têm essa noção de que elas são capazes de construir o próprio serviço pelo Estado democrático que a gente tem, né? Então, que prevê isso. Enfim, queria poder contribuir. Eu acho que a ideia é abrir mesmo para o diálogo, coisas que vocês pensaram não necessariamente a ver com a mesa, que tenha despertado da prática de vocês, experiências, reflexões. Boa tarde, meu nome é Valesca,
eu sou graduada em psicologia e eu sou acompanhante terapêutica também. E um pouco escutando a mesa que compõe na parte da manhã e da tarde, eu me dei conta de uma coisa que me suscitou. De manhã foi usada a palavra resistência e agora à tarde nós falamos de política. E aí, atrelando um pouco isso ao AT, eu comecei a lembrar lá do início da Constituição do AT, quando começa o movimento da luta antimanicomial, enfim, de que o AT por si só ele já é uma resistência, né, na saúde. E do quanto nós somos corajosos em ainda nos unir e falar sobre AT, falar de saúde e falar sobre política pública. Né? Então, como somos privilegiados de poder fazer isso nesse momento e que temos coragem também. E dentro de tudo isso, do senso comum, tem a palavra loucura, né? Que muitos utilizam quando nos veem trabalhando nesse campo da área mais psiquiátrica da coisa. Então, dentro da palavra loucura, quando eu escuto, eu sempre atento às pessoas que existe a palavra cura também. E que aí é uma questão de perspectiva. Obrigada. Eu sou a Débora, de São Paulo. A gente tinha recebido antes, né? Eu tenho mais dados que vocês. A gente tinha recebido as vinhetas. Mas, sabe o que me chama a atenção, gente? Sinceramente. Porque, assim, são 3 casos muito emblemáticos do que a gente vive no Rio. Né? Por outro lado, se a gente não está correndo risco de dentro de uma família, a gente focalizar quem é o paciente louco, a identificação, entendeu? Eu acho que nos 3 casos, né, é muito intenso isso. Ao mesmo tempo que a gente vai lá para o SUS, Estratégia de Saúde da Família, e que a gente vai pensando a loucura também como uma produção familiar, me chama a atenção isso. Por exemplo, no caso do Ricardo, a Thaísa lá se ferrando, as ATs atrás, e pega, vai atrás. Mas tinha outra irmã lá que ninguém fala, né? Está lá quietinha. O que acontece? Então, que é a Thaísa, nesse caso, que chama a atenção, que vai. Por que é ela que mobiliza nesse momento? Né? E isso assim, gente, porque é muita coisa, né? Fiquei pensando no caso da Ana, é muito complexo. Né? A gente já tinha até discutido antes o nome Ariel, porque eu não sabia que era um nome fictício. Né? E quando a Ana, eu fui lendo Ariel como masculino. Quando eu peguei aqui, era o Ariel, porque até a pequena sereia, Ariel, era nome de homem. Mas chama a atenção, Ana, eu até comentei com a Ana aqui do lado, que você não comenta isso, que eu acho que tem a ver com esse lugar que ela ocupa, porque a sereia sedutora de homens, porque ela foi morar com o marido da mãe. Então aí tem uma questão importante, né? Também desse pouco caso que a família vai fazendo com ela. Né? E se o lugar do AT, então também não reproduz essa repetição, porque aí larga a família para ficar com o outro é o caso, não sei. Né? Mas a gente poder começar a olhar a família. Né? Dentro do AT, claro que a gente não tem pé para fazer esse acompanhamento para todo mundo, mas a gente é atravessado na nossa intervenção pelas questões familiares. Né? Bom, e o caso da Flores, eu até já esqueci. Concordo com você. Né? A gente fica falando, não, ela é histérica, não é histérica, se é isso que vai fazer a diferença, se aí a gente já não está com o olhar, né? Mas o que eu tinha pensado com relação à família? Não lembro, gente, enfim. Mas nessa linha também, né? E pensando isso até na minha prática, a gente vê lá, até na escola, então a gente vai lá e pega o menino e acompanha, mas a gente vai sabendo de notícias da família, do quanto é complicado, do quanto quando esse menino está bem, o irmão está detonando, e aí volta para o menino, começa a medicar o menino, e aí o irmão fica bem, percebe? Eu acho que, enfim, é uma provocaçãozinha assim.
todos. Quem não me conhece, meu nome é Marlon Farias, conhecido como Trovador Galdério. Mas, rapidinho eu vou pegar esse gancho aí. Falar em paciente louco, paciente no Hospital Espírita, mas e no São Pedro também, e os pacientes que tratam, mas falar em 18 de maio, dia da luta antimanicomial, tem a ver, eu sou um dos militantes de saúde mental, mas pegar esse gancho desse evento, desse UAT, e tem a ver o acompanhante terapêutico, tem a ver os residenciais terapêuticos também, e também os residenciais Morada São Pedro, e Morada Viamão, e também e botar nesse gancho, aproveitar esse nosso amigo Pedro Pacheco, que está aqui na minha direita. Mas tem a ver várias precauções, esquizofrenia, enfim. E eu acho que só isso para colocar rapidão. Muito obrigado. Bom, eu falo da rede, eu acho que é disso que a gente está falando aqui, né? Eu peço desculpas ao primeiro da mesa, Ricardo, eu cheguei atrasado para conseguir escutar. Mas escutando a Ana e o Pedro, né? Eu fiquei pensando nisso que me preocupa muito, que é a questão das equipes, né? Porque eu acho que o AT, eu fico pensando na nossa experiência, assim, o quanto a presença de uma discussão internamente à equipe com elementos de fora foi importante na construção da nossa equipe, né? Então, e enquanto isso é complicado, né? Então, esse tipo de caso realmente demanda muito de toda a equipe e como suportar todo esse tipo de atenção que a gente tem que ter com cada caso. Como é difícil quando não se tem uma instituída ainda a supervisão clínica institucional, que eu acho que foi, num determinado momento, para nós, ali no caso, super importante, porque às vezes a gente está tão tomado pelo caso que acaba assim, colocando os pés pelas mãos, né? Trancando a porta, enfim, fazendo essas coisas que são muito difíceis, ou como lidar com alguém que se coloca em risco desse modo. Eu acho que esse é o miudinho do nosso trabalho, né? Eu fiquei pensando nesse caso que tu trouxeste, como isso é delicado, né? Porque levar ao CAPS não é o suficiente, né? Então, o que o CAPS vai fazer com isso e de que modo a gente pode produzir essa coisa que é meio mediana, né? Mas não é uma fita fechada, né? Como poder propiciar que essas idas e vindas sejam para não ficar só na direção do CAPS, nem só na direção da casa, né? Quando o Pedro falou falaste em algum momento que a paciente busca a falta desses olhares na figura do AT, né? E eu pensei, assim, pelo que ela provoca, né, pelo que me pareceu, pelo que tu trouxeste, que o quanto ela busca uma falta mesmo, né? Porque parece que esse olhar, se a mãe é psicótica, como tu disseste, né, o quanto é difícil para ela se sustentar diante desse olhar. Então, isso como que a gente pode, no lugar de quem está na instituição, poder
fazer com que isso tenha algum tipo de movimento, né? Porque às vezes a gente também se coloca como total. E aí, bom, a gente não consegue ajudar o usuário naquele momento, né? Enfim, mais para conversar com vocês sobre essas dificuldades do trabalho clínico, que são muitas, né? Oi, meu nome é Mariana, eu sou atualmente estagiária do Atena Rede e eu acho que as histórias, as vinhetas que vocês trouxeram, as cenas que vocês trouxeram, elas tudo a ver com a ideia da mesa, né, que é moral familiar, microfascismo, e eu fiquei pensando que tem um outro elemento que é comum a todos, né, que vocês trouxeram usuários, né, vocês trouxeram histórias de mulheres, assim. E cada uma das histórias me fazia perceber o quanto o corpo feminino é vulnerável. Né? E que talvez aí esteja, nessa vulnerabilidade, esteja presente o microfascismo. Né? As coisas que aconteceram a elas, algumas delas aconteceram por serem mulheres, por terem o corpo feminino. A Ariel não é uma... É quase uma maldição ser uma sereia, né? Não é, assim, uma coisa tão boa. E eu fiquei pensando nisso, assim, de que talvez no próximo evento a gente tenha uma mesa mais pensando na questão de gênero também. Então fica para a próxima mesmo. Acho que para o próximo evento também a gente falava, eu e a Vera, né, essa coisa também de novo, da forma assim, muito apressada com que a gente pode organizar esse evento, e a gente está super feliz com ele, né? Mas a próxima vez a gente também pode pensar em convidar mais os usuários, né? Também o Marlon está aqui para apresentar a categoria, mas de também fazer essa conversa com vocês, né, Marlon? Para quem é o nosso trabalho se dirige. E, enfim, eu queria retomar, sempre que a Ana começou falando, né, da experiência de formação também dela, é uma coisa que eu tinha pensado em colocar na minha fala de manhã e acabou fugindo, assim, mas assim como o Amadeu, que hoje é professor aqui em nosso curso de psicologia, foi o primeiro estagiário do CAPS, a Ana foi estagiária no segundo ano, né, do CAPS, recebeu estagiário, não sei se vocês estão lembram. Não está, E, então ela também, né, fez parte com todos desse projeto lá, nos seus começos, e eu acho que eu esqueci disso porque tem um momento que as pessoas não são mais as pessoas que foram nossos alunos e tal, são parceiros, são colegas, e a gente, né, deixa isso um pouco assim, né, de lado, porque estão mesmo num outro lugar. Mas eu assim, não sei nem se eu sei formular bem, porque eu acho que são muitas questões, muitos impasses, muitos desafios para nós, e acho que muito também exercício de autoimplicação para a gente fazer, né, como o Pedro se propôs a fazer aí, porque quando a gente fala de moral familiar e microfascismos, né, são também aqueles que nos habitam, né, e que nos acompanham no trabalho, né, nos mínimos gestos que a gente tem de quanto é importante mesmo ter alguém com uma função autoritária, né, um supervisor, alguém com... Tem algumas situações que a gente acompanha, tem acompanhado, que trazem essa complexidade e que no projeto a gente se sente às vezes dando volta, parece que não consegue sair do lugar. Foi bem importante em algum momento recorrer a alguém que viesse conversar com a gente, que a gente pudesse compartilhar os nossos impasses, as nossas dificuldades. Mesmo que os casos continuem sendo difíceis assim, de desenredar, assim, né? Mas de ter isso presente, né? Que a gente também está sujeito a escorregar, né? Os nossos preconceitos morais, né? Os nossos microfascismos,
nas nossas limitações, nas nossas cegueiras, assim, né? E, enfim, a gente talvez compartilha espaços de compartilhamento, né, das situações, elas são importantes também, para a gente poder tomar um pouco de distância e olhar para o que se faz, né? Mais alguém? Também considero muito complexo, né? São muitas coisas aqui em jogo. E também vou tatear algumas coisas aqui bem intuitivamente. Pensando nesses microfascismos que nos atravessam, nos constituem, estava me lembrando, revendo hoje pela manhã aqui durante uma mesa, fazendo as contas, um documentário do Ferdinand Bellini, que trabalha com autista, e eu acho que uma das coisas que é comum às três, uma das coisas, né, é essa história do corpo, né? Então, no meu relato, o corpo de uma grávida e a contrafissura por contê-la, né, de qualquer maneira, se torna algo assim que gera uma comoção, uma movimentação muito particular no serviço, porque ela está grávida. O corpo da Ariel, que, como bem disse a Ana, né, eu achei interessante isso, né, que a moral familiar não suporta a singularidade, qualquer tipo de singularidade, porque a moral familiar, considerando que a família é o núcleo da nossa sociedade, toda e qualquer singularidade é insuportável, né? E a Ariel é uma espécie de testemunho seu de incesto, né? Seria a ruína da ordem familiar, digamos assim. E a Flores, eu acho que é a coisa desse corpo, né? Em que a palavra está arruinada, né? Ela fica nua, ou ela deita no asfalto, né? Então parece que é um corpo que vai se destacando e vai meio que vai provocando uma queda em várias das nossas convicções, da nossa moral, da nossa maneira de conceber o que pode ser o normal, o anormal, por onde caminhar. Eu fico me perguntando aqui, bom, a Ariel faz um delírio de que tem uma cobra perseguindo ela, né? Bom, para nós psicanalistas, né, eu acho que isso é diante de um incesto, uma cobra que persegue, uma coisa até meio caricatural, né? Meio grotesca até, né? Isso? Não estou enganado, não, né? Então, talvez aí também tenha um microfascismo das nossas verdades, né? E o Deligny vai falar de quê? Ele vai falar de um corpo antes de uma palavra, né? De um corpo que se inscreve, né? Inscreve uma subjetividade através de gestos, de traços, né? Ele resgata os aborígenes que vão reconhecer um território a partir dos traços daquele território, que ele vai falando do autista, que muitas vezes tem um self vazio, mas ele vai construindo através do seu corpo e das repetições dos seus gestos um território que cabe N possibilidade de interpretação, de significação. Então, eu fico me perguntando, né? Será que a gente consegue se livrar da histeria para acompanhar esse corpo com seus gestos? Acompanhar mesmo. Porque é isso que ele vai fazer, né? Ao invés de ele procurar interpretar os autistas, ele vai traçar os trajetos e os territórios por onde eles circulam, acompanhá-los. Né? Então, talvez aí também tenha um
nessa circulação gestual, né? E as significações vêm depois, as interpretações vêm depois, a ideia de estar junto nesse corpo, né? Em relação a Ariel, esse corpo, né, que seduz, essa sereia, será que se reduz a isso, né? Será que eu fico me perguntando se ela não piorou, não foi pela possibilidade de ser abandonada pela mãe, né, principalmente, muito mais do que por ter tido um filho com o padrasto, né? Porque a cena é a cena de, olha, vamos atrás da minha mãe, né? Um desespero, um desamparo muito grande, né? E aí eu fico me perguntando, será que é o incesto? Ou será que é o abandono da mãe? Né? O que é que pesa mais? Será que ela está mesmo reproduzindo lá nas relações com os colegas no grupo o incesto traumático que psicotizou ela? Usando esse corpo, esse sexo, novamente para reproduzir algo que vai levar ao enlouquecimento novamente? São questões, né? Não sei se me fiz entender, é tudo um grande esboço, assim. Então, eu fiquei pensando em várias coisas, né? Eu acho que a ideia era justamente a gente se implicar e, em primeiro lugar, até quando a gente pensou o nome, esse Ariel, foi fazer um jogo um pouco com essa fábula, assim, né? Vamos pensar assim, de que não há final feliz, né? Assim, não tem o final da história, né? A gente vai lidar com a vida, né? A vida no final é a morte, né? As coisas estão acontecendo e aí a gente está na vida real, onde a gente acompanha alguns percursos, né? Então, até um pouco a partir também do que a Débora trouxe, assim, né? E vamos pensar um pouco a própria que a Vanessa, né, trouxe a questão da loucura, né? Bom, ali tem algo da cura, tem uma dimensão política. Acho que a temática dessa mesa traz muito essa questão de que aquele que rompe com essa lógica familiar, né, que questiona, que coloca em xeque algo da lógica familiar, ele fica como um depositário da loucura, né? Ele acaba sendo identificado como aquele que rompeu com a regra, né? Então, consequentemente, é alguém que está fora do laço, né? E que talvez a delicadeza do AT, a gente tem que pensar, quando a gente pensa, bom, o sujeito é o nosso foco, porque seria uma tarefa impossível, né? A gente querer mudar a família, a gente querer mudar as instituições, a gente faz micropolítica, né? A gente tensiona esses lugares, né? Mas a gente não pode querer, né, mudar tudo ou atuar lá que a família vá se modificar as suas relações, né, drasticamente. Pode até mudar como consequência das intervenções que também, de preferência, vão acontecer pela posição daquele sujeito na relação com a família, né? De que ele também consiga sustentar o lugar da diferença que ele ocupa, né? Então, aí me parece que aí tem essa zona de tensão, né? Até esse caso ele é bem emblemático, porque ele parece muito caricato, né? De uma dimensão incestuosa, né? Mas, bom, o que a partir daí traz para Ariel da relação com o corpo dela, né? Que possibilidades ela visualiza, né, de usar o seu corpo, de pensar o corpo dela na relação com o outro, né? O quanto isso se banaliza, e aí foi a atenção que nós começamos a ter. Porque, bom, o fato dela, então, agora ter relações sexuais com outros homens que não o padrasto, e parece que está tudo ok.
ela está bem, porque afinal ela está tendo relações sexuais, ela está com uma vida sexual ativa, ela vem, ela gosta de... Bom, né, então vamos parar um pouquinho, vamos pensar, né, na nossa implicação com o caso, né, o que a gente tinha como objetivo, né, o que isso diz exatamente de algo que reproduz, que repete a lógica do abandono, da qual ela denuncia, né? Mas certo. E aí, como fundamental a conversa errada? Sim, na produção do projeto. Claro. Não, e foi isso. Exatamente como algo de antes, então, ficar restrita a essa dimensão da família, né? E a demanda do CAPS vem por essa tentativa de fazer um laço social, né? E de justamente romper com essa lógica perversa, familiar, na qual ela estava totalmente refém, né? E aí, claro, também foi o nosso retorno para o CAPS quando, né, veio um pouco isso. Bom, talvez agora ela não precise mais, ela nem quer mais ficar com AT. É da gente, peraí, vamos pensar melhor, né? A gente está preocupado se aí também não há uma situação de risco, né? Talvez, num olhar mais superficial, ela poderia estar bem adaptada, né? Mas será que é isso? Isso diz de uma melhora da vida dela, de uma posição diferente, né? Então, aí eu acho que entra essa articulação para a gente pensar juntos, né? E o que a gente está trazendo aqui não é um caso que está em pleno curso, né? Então, a questão está viva, né? Para a gente poder justamente pensar. E eu acho que é interessante que a outra colega traz, né? A questão de gênero, né? A gente até pensou em alguns casos de homens que também acontecia, né? Mas não sei, acaba que o acaso também trouxe casos de mulheres, e acho que isso entra em questão também para a gente pensar, né? O quanto isso, a moral familiar, incide muito mais, vamos pensar, ou talvez se visibilize mais, né? Porque talvez a gente possa pensar que a moral familiar também é muito cruel com a busca desse lugar do homem macho, né, responder a determinadas coisas. Isso acaba sendo às vezes muito banalizado, mas que também é, digamos, algo muito difícil de responder diante desse ideal que está quase dado, né? Então, acho que são questões que também se atravessam, né? A questão do gênero se atravessa aí também no campo da saúde mental. Bem, primeiramente, para ver qual a intervenção nesses corpos, Ricardo? O que eu pensei, né? Eu acho que os três casos nos colocam em xeque sobre realmente quais são os microfascismos, quais são os controles, né? As vigilâncias que nós, né, utilizando esses corpos, nós colocamos em prática, né? Como a gente usa esses corpos para colocar em evidência todos os nossos microfascismos. Então, acho que a questão do controle físico, né, químico, internação, né, para com esses corpos de alguma forma desviantes, né, seja o corpo, né, de alguma forma que expõe incestuosamente as suas questões, seja o corpo que usa, né, as drogas, seja o corpo que mostra a sua genitalidade, né? O que a gente faz com esse corpo, né? E aí que eu acho que é para mim o principal assim, da minha fala, assim, que eu queria passar para vocês, né? Porque quando eu quis deixar claro que quando eu revi esse material semana passada e estava em cima dele, né, junto com outros colegas, né, de alguma forma a questão do controle desse corpo, né, especificamente, né, do caso que eu trouxe para vocês, né, o controle diagnóstico que foi colocado, né, que é colocado por todos nós em cima,
né? Nós, a equipe que de alguma maneira não problematiza essa questão e coloca isso, eu cheguei aqui e problematizei, eu olhei isso e disse assim, não, mas eu, tanto que o Dani deve ter visto aqui, né, que eu fiz vários recortes assim, e estava tentando tirar esses termos psicopatológicos da minha apresentação, né, e cheguei à conclusão de que eu não vou adotar esse microfascismo em mim mesmo, não vou fazer isso aqui, né, porque eu não fiz, eu quis expor exatamente o que está dado, o que foi construído, né, exatamente para expor, né, não só o olhar do outro, mas o olhar para si mesmo, né, o microfascismo que existe em todos nós, né, e o quanto que na nossa área da psicologia isso é extremamente forte, né, que a gente muitas vezes se alvora em questionar diagnósticos nosográficos, né, muito explícitos, muito estatísticos que são dados pelas ciências biomédicas, né, e a gente se alvora em dizer que nós estamos num outro lugar, né? E o quanto que é difícil, né, realmente sustentar esse outro lugar e poder olhar para si mesmo e ver que isso também está em nós, né? Eu acho que essa é a grande questão que os casos nos colocam em xeque, assim, né? É a gente poder olhar para nós, né, enquanto supervisores, enquanto AD, enquanto professores, enquanto pesquisadores, né, o que a gente faz com os nossos microfascismos quando a gente está, né, diante desses casos, que são casos, como eu falei, casos difíceis, casos complexos, né, que incide aí um não sentido, um vazio de sentido que nos tenta a adotar, né, as categorias tradicionais, né, para tentar compreender, para tentar dar algum sentido no vazio que não é do caso em si, mas na verdade o grande vazio nosso, né? E que a gente tem que olhar para ele e de uma forma tentar lidar com ele, para que a gente não perpetue ele, né, cada vez mais. Né? Posso terminar, né? A princípio eu ia dizer isso, mano. Então, antes de tudo, eu queria só dar um recado, assim. Na verdade, é um pedido para vocês, porque assim, a gente organizou esse evento, pode trazer as pessoas assim, que são parceiras aí, espalhadas pelo país, pelo estado, né, que tem trabalho como o nosso, junto às universidades, né, então conseguiu trazer um recurso de um edital de organização de eventos da FAPERGS, que foi um edital assim, que o prazo dele era 2 de janeiro, então no dia 1º, a gente estava trocando e-mail para pegar os dados, montar a datação do evento. Esse resultado saiu aí no final de fevereiro. Na verdade, a FAPERGS nos deu metade do recurso que a gente pediu. A gente bancou que ia fazer do jeito que a gente tinha pensado, né? Trouxe todas as pessoas, tá vendo? Pega um pouco de dinheiro de um projeto, de outro, para poder completar os gastos. Mas o pedido que eu queria fazer, é um convite, assim, a gente está, né, se propõe ter um café disponível. O café aqui é caríssimo nesse bar, assim, é quase o dobro do preço do café que a gente tem lá na psicologia. E aí, se vocês quiserem colaborar, né, para a gente poder continuar oferecendo café, eu vou passar esse saquinho assim para vocês darem um troquinho assim, para a gente poder continuar estando aí disponível para vocês, tá? Oi? Tá bom. E agora eu vou passar pro... Eu acho que o nosso tempo está se esgotando, né? Não sei se a colega quer fazer uma fala final, a gente deixa ela, porque ela estava com levantada. Obrigada. Eu quase nem levantei a mão, porque o tempo vai passando aí. Então, mas é bem curtinho. Fiquei pensando em fascismos, assim, em família. A gente vê muito ainda, por incrível que pareça, em alguns âmbitos. Ouve muito falar na tal da família estruturada e parece que se o usuário não tem uma família estruturada, então ele não tem futuro ou possibilidade de se inserir em alguma outra rede, apesar de que o modelo da tal da família estruturada é uma ficção, assim, né? Mas
além disso, nas vinhetas que vocês apresentaram, eu fiquei pensando no pacto familiar, no silêncio familiar, né? No quanto as famílias às vezes se organizam em torno de alguma coisa que não é falada, que não é ventilada. E fiquei pensando assim que o AT, ao chegar nessa família, ele passa a ser testemunha de algumas coisas, ele passa, assim como ele faz a intervenção nos serviços, ele faz a intervenção na família mesmo que ele não se propusesse a isso. Então esse é um lugar que sempre me pareceu muito delicado e muito sensível e que requer muito tato e muita paciência, mas ao mesmo tempo também um lugar de, assim, de não deixar a coisa como está. A princípio, o Marlon faz um favor para nós, Marlon, daí já avisa o pessoal que a gente vai finalizar, vai ter um intervalo de 15 minutos, daí finaliza para nós. Daí eu encerro, tá, chave de ouro. E antes disso, por esse evento, pegar esse gancho, o pessoal da mesa, os nossos amigos, falamos sobre a sexualidade. Sexualidade, eu vou falar mais leve mesmo, mais levezinho. E da sexualidade tem a ver o macho e fêmea. E macho e fêmea, mas tem uns que tem tanto o casal esposa ou marido, ou noivo ou noiva, ou namorada ou namorado também. Vou dizer um negócio: sexo é depois do casamento, é bem depois do casamento. Para ter filho fora do casamento complica mais as coisas ainda, vai complicar mais as coisas. E se tiver para casar, tem que juntar dinheiro, tem que passar chapéu de mão em mão, tem que passar chapéu de mão em mão e boné de mão em mão para conseguir dinheiro para casar. E o casamento é uma coisa que não é brincadeira, não. É uma coisa muito séria. É uma coisa... E noivado pode ser só namorando, pode passear na praça para tomar um mate na praça, pode ir para a banda de pagode, para uma roda de pagode, pode ir no CTG para dançar um vaneirão, um chamamé bem largado. Mas a partir daí, ou principalmente ir para a igreja, dependendo de uma crença, tem que respeitar a crença de cada um. Ninguém vai se ofender, tem que respeitar a crença, a religião. A crença tem que, pouco me importa ser católico, espírita, evangélico e batuqueiro e também muçulmano também, pode ser judia também, pouco me importa a religião, cada um de qualquer maneira tem que respeitar qualquer religião. Antes disso, eu quero encerrar de uma vez por todas minha primeira parte. Eu vou terminar minha primeira parte cantando essa música. A maioria de vocês, todo mundo conhece, que diz assim: um pouco de saudade lá no meu rincão, o gesto de carinho numa gaúcha amada, o toque de gordiona e o bom chimarrão, um poeira pacholento, tudo pra aguentar poeiradas. Eira, boi, tempo feliz que muito longe vai.
Eira, eira, boi, do meu velho rancho, do meu velho pai. Antigamente se carneava um boi, se convidava toda a vizinhança. Era uma festa de violão e gaita, quando estava a dança e a gauchada a noite afora, para a terra romper a aurora. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Agora vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo e ao comercial, e daí voltaremos. Até breve. 13